Olá, tudo bem? Meu nome é Lia Beatriz Soldera Pereira. O título do meu trabalho é Ensino-Aprendizagem de Espanhol em Língua Estrangeira, o caso dos róticos. A minha orientadora é a professora doutora Luciane Bassols Brizolar. O tema do meu trabalho é o estudo comparativo dos róticos em língua portuguesa e língua espanhola, e as possíveis dificuldades que os estudantes brasileiros aprendizes de espanhol e língua estrangeira podem apresentar ao se comunicar na língua-alvo. Os meus objetivos são compreender e identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos ao pronunciar os fonemas r e r do espanhol, podendo realizá-los com o som do português, a depender do contexto linguístico e geográfico brasileiro ao qual pertencem. Esse trabalho ele se justifica devido à semelhança fonética e fonológica entre o português e o espanhol, e também porque alguns fonemas do espanhol são alofones no português, né, e vice-versa. Além disso, algumas representações gráficas são iguais em ambas as línguas, só que a relação grafema e fonema nem sempre é, como em resto e gesto e caro e carro. Sobre a metodologia, será feita uma revisão bibliográfica a fim de aprofundar os estudos sobre os róticos do português e do espanhol, em vista de obter uma visão mais ampla sobre o tema. E, a partir deste estudo, será possível identificar e prever possíveis equívocos por parte dos aprendizes de espanhol língua estrangeira, propondo um debate sobre a aquisição de línguas próximas, além de auxiliar professores no trabalho com os róticos do espanhol na aprendizagem por brasileiros. Discussão. Os róticos, eles estão presentes tanto no português quanto no espanhol. Em ambas as línguas, o R forte, nesse trabalho, vai ser representado pelo fonema R, e apresenta diferença nas formas de pronúncia. Os estudantes aprendizes de espanhol, eles acabam muitas vezes confundindo a produção da vibrante múltipla do espanhol com a do R forte do português. Esses sons são representados pelos mesmos grafemas, R e RR. Os róticos do português, eles ocorrem nos seguintes contextos linguísticos: em início de palavra, em posição intervocálica, em grupos consonânticos, em coda em interior de palavra, em coda em final de palavra. Esses contextos, eles determinam também se há neutralização ou oposição fonológica. Na posição intervocálica, o que ocorre é a oposição fonológica, como por exemplo, em coro e corro, porque dependendo, né, do rótico, se R forte ou se TEP, o significado da palavra ele muda, tá? E essa mudança de significado nos outros contextos linguísticos ele não acontece. O que acontece são variantes alofônicas desses róticos. O R forte do português, dependendo das regiões do Brasil, ele pode ser pronunciado como fricativa velar, ovular, aspirada e vibrante múltipla. E essa vibrante múltipla, ela não faz parte das variantes alofônicas do R forte no português falado em grande parte do Brasil, sendo apenas utilizada em algumas comunidades de fala do sul do país. A presença do alofone R do português também é evidenciada no espanhol. No entanto, ela é variante do fonema R, representado pelos grafemas J, G, GI, como em juego, gente e gitano. A diferença, então, entre esses alofones, né, o R do português e do espanhol, está na produção, se é surdo ou sonoro. Ao entrar em contato, então, com o espanhol, o estudante ele percebe que o fonema R está presente em ambas as línguas, porém, ele não percebe, ele pode não perceber, na verdade, a diferença entre eles quanto à vibração ou não das cordas vocais. Além disso, ele pode produzir a vibrante múltipla do espanhol como uma das formas alofônicas do R forte de português. E esses fatos podem gerar dificuldades para os estudantes quando eles tentam produzir esses fonemas em espanhol, pois eles podem se confundir na hora de pronunciar algumas palavras na língua meta. As considerações finais. Percebe-se a necessidade do estudo dos róticos em espanhol, pois é um tema que sempre se apresenta nas aulas de espanhol língua estrangeira. Os estudantes muitas vezes confundem as palavras por produzir o fonema R presente em ambas as línguas, como R, por exemplo, em barra, que podem produzir como barra no lugar de barra, né? E aí o que acontece? Barra em espanhol significa baixa, e barra significa barra e balcão. Quando eles usam uma pela outra, causam ruído na comunicação. Deixo aqui, então, as referências utilizadas no meu trabalho.
Muito obrigada pela atenção.